Irmão, o pessoal comeu muito peru no almoço lá no Natal, tá todo mundo dormindo ainda, né? Tempo bom, né, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, agradecer esse tempo aqui e a gente vai ter o nosso momento na manhã de hoje. Deus, obrigado pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida, obrigado pela existência da sua igreja, momento que a gente pode aprofundar na sua palavra, receber do Senhor, ser edificado. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui nessa manhã. Então, teu Espírito dirige a gente agora em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem. No domingo passado, a gente ficou faltando um pedacinho só da última lição sobre a ceia do Senhor. Esse mês nós vamos celebrar ela dia 31, agora terça-feira, vai ser a celebração, a última do ano, não é? E a gente vai ter esses primeiros momentos aqui iniciais para a gente fechar a celebração da ceia do Senhor. E eu quero convidar já aqui o pastor Ulisses para ele nos dirigir agora nesse período inicial. Deus abençoe, pastor. Obrigado, bom dia, irmãos. Prazer, né? Sempre é um prazer poder estar compartilhando com os irmãos desse tempo, né, que nós estamos aí com relação ao discipulado. E vamos lá, ceia do Senhor. Essa imagem aqui eu escolhi porque, pequeno, em casa, a minha mãe tinha, na nossa casa, tinha na sala, esse quadrão aí grande, né? Eu acho que muita gente deve ter tido. Quase todas as casas que a gente passava tinha o quadrão da ceia, e quando não era, aquele quadro de Jesus Cristo com o coração meio que, né, para fora, assim. E me trouxe aí uma lembrança da minha vida com Deus, da minha vida de infância, naqueles tempos que a minha família tinha assim, uma postura bem relacionada ao cristianismo, porém da ala do catolicismo. Bem, irmãos, nós falamos sobre criação, queda, condenação, providência de Deus, eternidade futura. Falamos de você precisar dar sempre uma resposta, nunca duvidar disso. Trabalhamos a ideia com os irmãos sobre Jesus deseja você morar com Ele na eternidade. Falamos da morte, né? Morte espiritual, morte física, ou seja, aquela ideia de que quando você morre, você vai para o céu ou para o inferno, e lá de maneira muito consciente. Falamos da ressurreição, trabalhamos a ideia dos caminhos. Quais são os caminhos? Céu e inferno, né? Esse estágio final aí do contexto. Para onde nós vamos, né, depois que morrermos? Enfim, quando Jesus voltar, em céu e inferno, aí o destino. Também trabalhamos sobre a igreja como corpo de Cristo. De uma forma específica, trouxemos a ideia, a imagem aqui da igreja da CIB, né, lugar onde você participa, vivencia como corpo, vivencia a sua fé como corpo de Cristo. E trabalhamos aí, por último, a questão do batismo, né? Batismo como sendo a primeira, são duas ordenanças: primeiro batismo, segunda ceia. O batismo como algo que deve ser realizado por meio de imersão, a forma batismal por imersão. Quem deve ser batizado? Batismo como símbolo, lembra? A pessoa imersa na água, ela representa que morreu, está sepultada com Cristo. Quando totalmente debaixo da água, ela se identifica com Cristo na sepultura, e quando sai da água, se identifica com Jesus na sua ressurreição. Falamos sobre batismo infantil, que é alguma coisa que a gente não pratica, porque o batismo é para aquele que acredita, que crê, sabe o que está fazendo. Enfim, é um ato intencional que tem a ver com essa capacidade que o ser humano tem de poder entender e compreender o que está fazendo. Ok? E aí,
vamos encerrar aí a nossa participação com a ceia do Senhor. E eu queria primeiro fazer a leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26, que diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ok? Aí abra a sua apostila aí, pensando ainda nesse texto. Na sua apostila ele começa dizendo que 2 ordenanças foram estabelecidas, e quais são elas? Batismo e a ceia do Senhor. Batismo foi falado ou trabalhado aqui semana passada. Por que celebrar a ceia do Senhor, né? O texto aí, na sua apostila, vai dizer assim: Jesus morreu para justificar e purificar as pessoas pecadoras por meio do seu sacrifício na cruz. O corpo quebrado e o seu sangue derramado tornou possível a paz entre Deus e toda a humanidade. Na igreja primitiva era comum iniciar uma refeição com o partir do pão e concluí-la compartilhando o cálice. E assim sendo, o início e o fim da ceia do Senhor lembram os seus participantes que a vida da igreja tinha iniciado na cruz. Então, quando a gente pensa na questão da ceia, ela, de uma maneira, ela vem trazer para a gente a memória, tudo aquilo que Jesus fez na sua vida ministerial, no seu ministério terreno, no sentido de revelar ao Pai, trazer aquilo que o Pai pensa, realizar o sacrifício na cruz pela minha vida e pela sua vida, no sentido de trazer o perdão a nós que estamos condenados. O perdão ele é ministrado à medida que a gente entende todo esse ato como real, verdadeiro e da qual eu entendo que é passivo para a minha vida. Nesse sentido, a ceia ela vem simbolizar este ato, né? Trazer aí, de maneira simbólica, tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Quando o texto, a gente faz a leitura do texto, o texto diz assim que ele é um memorial, né? Que eu recebi do Senhor, que entreguei. Primeiro que a ceia foi estabelecida por Jesus Cristo. Não foi pela igreja, não foi por qualquer outro tipo de discípulo ou qualquer outro movimento cristão. Foi Jesus que a estabelece. É Ele que, Paulo fala assim, o que eu recebi de quem? Do Senhor. Não foi de qualquer outra pessoa, a não ser do Senhor. E vai trabalhar aí todo o momento da crucificação. Jesus foi traído, e aí o corpo dele é moído, o sangue é vertido, como símbolos aí do sacrifício realizado em favor da minha vida e da sua. O que eu quero pensar com isso? Esse trazer a memória, eu fiquei pensando nessa coisa da memória, e fui ler um pouquinho sobre esse negócio de memória. A memória é um órgão psíquico que ele tem a ver com, trabalha para a gente aquisição. Aquisição, formação e evocação. Por exemplo, quando você... o que você tem aí na sua memória são experiências vivenciadas. Você adquiriu essas experiências. E elas foi aprendida e aprendida por você. Então, ela está lá dentro. Né? Não foi alguma coisa de um filme que você assistiu, não. Foi verdades que você vivenciou e que, de alguma maneira, você vai evocá-la quando for necessário. Então, são experiências vividas. Né? E é interessante isso, porque a vida cristã é pautada numa experiência. Essa relação que nós temos com Deus é experiencial. Não é só sentimento de verdades. Né? Então, à medida que você adquire o conhecimento, esse conhecimento ele é vivencial com Deus. Pois é o Espírito de Deus falando ao meu coração. É uma coisa que a gente não consegue entender, compreender, descrevê-la,
mas à medida que a gente vai lendo, ele vai dando para a gente alguma direção. Olha, o negócio é assim. Uma formação com a memória é porque nós somos aquilo que está na nossa memória. Né? Nós somos a nossa história. Não somos nada além daquilo que a gente vivenciou sobre esta existência como ser humano. E evocação, porque tudo isso que eu aprendi experiencialmente, quando eu preciso, eu evoco essas verdades. E a ceia é isso, né? É coisa que eu vivenciei, é uma experiência com Cristo. Isso, de alguma forma, tem a ver com a minha formação de caráter, de pessoa, e trabalha também essa ideia que, no momento em que eu pratico ela, eu evoco todas essas verdades, eu quase que vivencio todas essas verdades novamente, e isso vai dando para a gente consistência na vida cristã. Vai fazendo com que a vida cristã não é apenas a salvação, todo esse processo não foi apenas um momento. Ele é lembrado, e à medida que é lembrado, é vivenciado o tempo todo. Por isso, Jesus, quando a ceia ela vem trazer para a gente esse momento, não só de reflexão, mas vivenciar também, né, aquela experiência que tivemos com Jesus. Por exemplo, você lembra, quando você aceitou Jesus, o tipo de experiência que você vivenciou com Ele? Cada um teve a sua, do seu jeito, da sua forma, e é isso, essa lembrança é vivenciada. Ok? Bom, nisso nós falamos o que é a ceia do Senhor. Né? O texto diz, e tendo dado graças, Jesus trabalha a ideia de ser um memorial. É algo que nos faz lembrar de tudo que Jesus fez e que nós também vivenciamos com Ele, no nosso momento de relação, experiência de salvação. Quem pode participar da ceia do Senhor? Quem pode participar são os discípulos, aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que já têm uma vida com Cristo, aqueles que já estão agregados numa relação definida com o Pai, por meio de Jesus Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, seu Salvador. E para que haja, de alguma forma, ordem no processo da igreja, se participa a partir do momento que você também faz parte do corpo. E para fazer parte do corpo, você passa pelas águas batismais. E você toma uma posição de ser membro do corpo. E como membro do corpo, você tem o direito de, ora, fazer parte ou participar da ceia do Senhor Jesus. Enquanto comiam, diz o texto aí, Mateus 26, 26, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A ceia do Senhor é um ato espiritual partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em fraternidade com Ele. Jesus não ofereceu o pão a todos, ele celebra com seus discípulos. Obviamente, só participam daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, pessoas que já são batizadas e integradas à vida da igreja. Ou seja, participar da ceia do Senhor só terá significado real na sua vida a partir daquele momento que você batizou, está integrado à vida da igreja. Bom, você faz parte da igreja, vivencia todo o processo de redenção com a igreja, no processo de... Você pode sentar-se à mesa, né, para participar da ceia do Senhor. Né, o corpo participando. Ok? Alguma pergunta? Bom, a ceia do Senhor sofre algum poder especial? O texto que a pergunta quer dizer assim, ela transfere bênção. Até uma vez, uma discussão assim, em sala de aula, assim, a gente tem assim, a Santa Ceia. Né? Isso foi numa sala de aula, que a gente, uma discussão com os alunos, assim, na época do seminário. A Santa Ceia, né? A Santa Ceia, se eu entender que é santa, é separada para o corpo, para vivenciar, legal, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas quando eu penso santo, eu penso sempre numa coisa que é sagrada. Ok? Santo, alguma coisa que é sagrado, e alguma coisa que transfere bênção. Por exemplo, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus, no sentido real, porque ela transfere bênção. Você é santo,
Porque você transfere bênção, né? Você ora por alguém, Deus usa você em alguma coisa, você transfere bênção. Mas a ceia do Senhor sendo um memorial, apenas um memorial, e os seus elementos extremamente simbólicos, ele apenas vai evocar, né? E te levar a vivenciar aquilo que você já teve. A experiência da salvação, a presença de Deus, tudo isso vai ser evocado e você vai vivenciar. Nesse sentido, ela não transfere bênção. No sentido de fazer com que traga algum benefício para a tua vida. Ela não tem essa função. Ela tem essa função de poder gerar unidade, comunhão no corpo, né? Em volta da pessoa e do sacrifício de Jesus Cristo realizado. O texto de Hebreus 12, 14, 10, 12, 14, diz aí na tua apostila: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, falando de Jesus. Daí em diante, ele estava esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, só Jesus, né? Está dando a ideia de que Jesus, ele aqui abençoa, promove isso na vida das pessoas e não a ceia. A ceia não confere poder algum ou graça especial à pessoa, por isso a igreja não leva os elementos de ceia à casa ou administra pessoalmente a uma pessoa doente. Este costume veio por influência da Igreja Católica, onde se crê que o pão abençoado pelo padre transforma literalmente no corpo de Cristo, e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo, o que chamamos isso de transubstanciação. Este é um ensino contrário à Bíblia, envolve a ideia que na missa Cristo é oferecido morto em cada celebração. A ceia é um memorial, diz o texto, né? Então, assim, o desenvolvimento de que a ceia ela tem essa função de transferir bênção, de prover graça, salvação, alguma coisa extraordinária, ela vem do contexto católico, né? No sentido de que as pessoas buscam na ceia uma espécie de graça. E não vou dizer. Por isso, não é comum, principalmente nos dias atuais, os pastores mais ter essa... vou no hospital levar, né, a ceia, eu vou na casa levar, enfim. Porque as pessoas adquirem esse resquício, né, do catolicismo, de que a ceia, de alguma maneira, ela pode gerar algum tipo de graça na vida do outro. Ok? Sei que isso, de repente, no teu contexto, pode pensar, mas aqueles que estão em casa e que não podem vir à igreja, é uma situação difícil, complicada, né? Mas eu sempre penso assim, irmãos, quando eu estabeleço isso, quando eu faço isso, eu estou gerando uma cultura e a expectativa do outro é que aquele momento, de alguma forma, vai trazer benefício. Eu não posso ficar sem a ceia, entendeu? A ceia é para a unidade, para a comunhão, para relembrar, para promover, para evocar aquilo que, de repente, na sua vida já ocorreu, já foi vivenciado. Ok? Se tiver alguma pergunta, fica aí muito à vontade. Ok? Com frequência devo participar da ceia? Com que frequência devo participar da ceia? Irmãos, Atos 20, versículo 7, diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, compartilhando o pão. Parece que era normal, todo primeiro dia de semana, domingo, naquele contexto, era realizado o processo da ceia, né? E para nós, hoje em dia, né? Nós fazemos sempre no primeiro domingo do mês, para que a igreja ela não perca de vista esse ato simbólico, memorial, que é extremamente importante para a vida da igreja. A repetição desta ordenança manifesta que até pelo qual, quando nós participamos, nós vamos entender que não é meramente uma coisa momentânea, né? Mas continua a ser, mas é um ato que, à medida que vamos praticando, nós vamos
sendo sedimentado na nossa fé, fortalecido na nossa fé. Aquele tema, aquele momento em que a gente passa com a igreja, no sentido de evocar aí as nossas memórias com relação à nossa salvação, sobre as verdades que a gente adquiriu com relação a Cristo e a fé cristã. E aí a gente parece que sai mais fortalecido nesse contexto, porque há uma tendência nossa de que o ardor, né, ele vai se aquietando, a gente vai se acomodando, e parece que aquilo, se a gente não tem um trabalho de se evocar essas questões na vida espiritual, a gente vai deixando de lado, a gente vai se largando, a gente vai ocupando o coração com outras coisas. A nossa mente, ela vai se desviando por outros caminhos. E quando a gente percebe, cara, a gente já não tem mais nada de Deus dentro da gente. Ou seja, está tudo muito envolvido por outras coisas, por outros sentimentos, sentimentos e pensamentos, e que não tem nada a ver com Jesus. Às vezes a gente está começando, é aquela questão, né? Você não vem um domingo para a igreja, no domingo seguinte você vai pensar se vai dar coragem para ir, né? Aí você falta 1, 2, no terceiro você fala, não, eu só vou no outro. Porque a gente tem essa tendência de se acomodar no contexto da vida que a gente vai vivendo. Okay? Então a ceia, ela traz isso para a gente. Não é para que você venha só no dia da ceia. A gente faz isso, né, uma vez por mês, porque a gente entende, porque os cultos semanais também têm essa função. Mas para que você possa, de uma maneira ou de outra, reviver e vivenciar as experiências tuas com Deus, trazer essas verdades sobre a cruz, né, e os efeitos dela na sua vida, de maneira simbólica, ok? Bom, é isso aí, irmãos. E aí o texto final, 11, 28, 30, de Mateus, vai falar sobre essa vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, né? Essa ideia de você estar vivenciando constantemente esse chamado para viver em comunhão com Deus. E a ceia é esse momento especial que ela me ajuda a evocar essas verdades e fortalecer a minha fé no Senhor e a minha presença no corpo. Ok? Perguntas? Bom, se não há, pastor. Obrigado, irmãos, pela atenção que nos deram. Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa apostilinha azul aí, como diz o pastor, há de ser cobrada de vocês, de uma forma ou de outra. Vocês têm a responsabilidade. Agora vocês não podem falar que não sabem, né? Agora vocês sabem, conhecem, e que Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje a dose é dupla, né? Eu combinei com ele para a gente vir com a mesma cor da camisa, para você não ficar confundindo, né? E fazer diferenciação, né? Mas olha, a nosso propósito essa manhã foi esse mesmo, concluir agora de manhã a nossa apostila. Obrigado, pastor, por todo esse tempo que esteve ministrando para a gente. E esse será um material para a gente usar o ano de 2025. Amém? Irmãos, uma das realidades dentro da contabilidade, quem é contador aqui? Só eu. Nem de piada você não é. Mas das realidades do conceito dentro da contabilidade é assim, olha, você não avança um novo período sem você fechar o anterior. Esse é um conceito básico. Então, é tipo assim, você não vai para 2025 sem fechar o 2024. É isso que é o conceito contábil. É um período que vai acontecer 3 coisas nas empresas. Olha, é quando eles vão analisar completamente o contexto, vai ser corrigido as distorções, os erros, e vai ser extraído informações e as lições práticas para a vida daquela empresa. Contabilidade é isso. Por isso que nesse final de ano
está todo mundo fechado para balanço, dia 31. Nós estamos abrindo aqui para o balanço, porque assim, na vida espiritual, na nossa vida espiritual, a mesma prática aqui, ela precisa acontecer na sua vida, a mesma prática. O propósito aqui, a intenção é essa mesmo, ó, é a gente parar na vida espiritual. Aí você se abre, é a gente fazer uma abertura, a gente faz uma análise e a gente começa a reavaliar a vida espiritual. Há uma frase muito interessante do Carl Jung, mais ou menos isso, né? Ele vai dizer isso aqui para a gente, olha, a gente aprendeu a voar sobre a imensidão do céu, as profundezas do mar, mas a gente ainda não sabemos viajar para dentro de nós mesmos. Pensa sobre isso. Em outras palavras, ele está dizendo assim, a gente ainda não aprendeu a parar a vida, puxar o freio, a gente poder abrir para nós mesmos e a gente se autoavaliar. Isso aqui é uma necessidade do ser humano. Tem um texto lá em Lamentações, você não precisa abrir, 3:40, diz assim, examinemo-nos e submetamos à prova os nossos caminhos. Veja o que o texto está dizendo. É para você examinar e você colocar à prova os caminhos da sua vida, para onde você está indo. É necessário fazer isso. E o texto de 2 Coríntios 13:15 diz assim, examinem-se para ver se vocês estão na fé. É para examinar. Provem a si mesmo, porque você precisa perceber que Cristo está em você. É mais ou menos essa a colocação do Paulo. Então, assim, agora nessa parte final aqui, a gente vai tentar fazer a semelhança das empresas, das entidades, assim, parar agora uns 25 minutinhos, por aí, nós estamos parando aqui, para a gente efetuar aqui ainda que seja uma breve análise da nossa vida, da nossa comunidade. É isso que a gente vai fazer. Da mesma maneira como acontece lá na contabilidade, a gente não pode, irmãos, caminhar para 2025 sem você fechar o 24. É por aqui que Deus está chamando a gente aqui. Ou seja, é necessário você parar, você analisar, e você precisa corrigir. O balanço é extremamente essencial na vida da empresa, principalmente por causa das correções. Quantas empresas falidas a gente tem no país? Vamos trazer isso para a gente. Deus não deseja que você tenha uma vida falida. Então, o que Ele está convidando a gente essa manhã? Ei, para um pouquinho. Faça uma análise, olhe para dentro de si mesmo, assim, no convite do Jung. Comece a olhar para dentro de você aqui. O que você tem aprendido? O que é necessário corrigir? Quais lições você pode extrair dessa situação? Então, a gente vai falando na vida pessoal, né? Vamos pensar um pouquinho na nossa comunidade, na nossa igreja. A gente está dizendo não fechar o 24, sem ir para o 25, mas eu queria estender um pouquinho mais e fazer essa aplicação com vocês agora. Vamos voltar de 2020 para cá. Dá uma olhada nesse período aqui, não apenas 2024. Pensa comigo assim, irmãos, o que é que foi plantado, desde 2020 para cá? Observa que houve um fenômeno extraordinário no meio ali, chamado pandemia, né? Que afetou a sua vida, afetou a vida da nossa igreja. Mas para um pouquinho, vamos fazer esse retrospecto aqui. Quais são os resultados que esse plantio, durante 5 anos aproximadamente, trouxe na sua vida? Trouxe na vida da nossa igreja. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e eu penso que a resposta que você encontrar nessas perguntas aqui, são várias, eu acho que
vai ser a aplicação do que Deus quer falar com a gente nesse momento aqui agora de manhã. A resposta que você mentalmente encontrar nessas perguntas aqui, dessa autoanálise. Então, vai tentando responder essas perguntas aí. Primeiro, quais são os frutos daquilo que foi plantado na vida da nossa comunidade? Você consegue mensurar quais foram os frutos que foram colhidos, plantados aqui na nossa comunidade? Segunda pergunta, quais são os frutos daquilo que foi plantado na sua vida pessoal? Que aplicação você fez na sua vida pessoal? Qual foi o crescimento aqui? Vai tentando responder. Estou dizendo para você que as respostas que você encontrar mentalmente é a aplicação do que Deus quer fazer na tua vida hoje. Outra pergunta. Aquilo que você plantou em outras pessoas, quais foram os resultados nesse tempo? Será que nós fomos uma terra seca, como igreja, como crente? Árvores infrutíferas? Ou houve frutos? É um balanço que a gente está fazendo aqui. O que você aprendeu durante todo esse processo? Aprendeu alguma coisa? Não, né? E daquilo que você aprendeu, o que é que você colocou em prática? Que resolução você tomou assim, a iniciativa? Estava indo para cá, agora eu vou para cá. Eu tenho que mudar isso radicalmente aqui, né? O que você colocou em prática? Qual foi a sua participação ativa na comunidade que você faz parte, como igreja? Volta para trás, né? Qual tem sido a sua participação ativa em todo o processo do corpo que você faz parte aqui? O que você agregou nesse tempo à vida da sua igreja? Pensa aí. O que você construiu? Você está terminando o ano satisfeito com os seus frutos? Não verbaliza, só pensa, né? É olhar para dentro da gente mesmo aqui. Essa aqui é mais forte. Deus está satisfeito com os seus frutos? Vai respondendo. Onde nos levou e onde tem nos levado esse processo que a gente tem passado? Você tem compreendido isso? Para onde Deus está direcionando, o que Deus quer da gente? Como igreja. E olhando para a sua vida pessoal aqui. Eu penso que algo deve ter mudado na sua vida. A pergunta é, o que mudou? Foi para melhor? Apesar de tudo que você conheceu, Deus falou, foi para pior? Ou você ficou estagnado? O que mudou? Outra pergunta. Algo deve ter crescido na sua vida. O que cresceu? O que cresceu na sua vida? O que você pode mensurar aqui? Algo deve ter chegado a algum lugar. A pergunta é, aonde você chegou? Onde você chegou? Que nível você está? Percebe isso aqui? Você está vivendo uma vida cristã genuína como você decidiu viver, de fato? Irmãos, responder essas perguntas aqui é muito profundo para a gente. E as respostas que você está encontrando aí agora é Deus falando com você, da maneira como você está respondendo para você mesmo. Vamos pensar na comunidade? A gente está sendo uma igreja relevante para a nossa vizinhança? Para o bairro que a gente está. Já falamos aqui, eu vou repetir para você.
tem uma guerra, solta uma bomba lá na Santa Casa. A comunidade vai sentir falta da Santa Casa? Sim ou não? Sim. A bomba caiu aqui em cima da CIB. A comunidade vai sentir falta da gente? Uau! É isso aqui. Então, assim, olha, mais do que a gente refletir aqui o que nós estamos falando, é necessário, irmãos, é imprescindível a gente se dispor, a gente buscar as mudanças que precisam ser feitas. Por isso que o balanço é feito, para direcionar. Pô, falhamos aqui, tem que corrigir para cá. E você precisa mudar, você não pode manter a sua vida do jeito que estava. E isso você tem que aplicar em todos os setores da vida. Dentro de casa, no casamento, na família, nas suas finanças, seus negócios, percebe? A coisa está difícil, você tem empurrado isso tantos anos e você continua o mesmo. Você tem que mudar, você tem que traçar, é isso aqui. Então, assim, deixa eu dizer para você, quando a gente olha para a nossa comunidade hoje, irmãos, o sentimento, assim, mesmo fazendo todas essas leituras aqui, é que Deus, Ele tem preparado algo precioso, tremendo para a nossa igreja. Você crê nisso? É isso aqui, né? E o que a gente está olhando essas perguntas aqui, assim, o quanto mais rápido a gente viver no propósito de Deus, Ele vai cumprir os propósitos que Ele tem para a gente. O quanto mais rápido você se conectar com o Senhor, mais rápido vai ser as bênçãos do Senhor para a gente, naquilo que Ele tem para a nossa comunidade, para a minha vida, para a sua vida, percebe? É isso, o balanço é você analisar isso tudo. Então, um tempinho para você respirar fundo, né? E coisa que a gente não faz, principalmente final do ano, porque a cabeça está envolvida na leitoa, no Peru, sei lá onde, né? Percebe? E é necessário fazer isso. Bom, depois disso aqui, a pergunta é assim, o que é que vem depois disso? Né? Para onde a gente vai em 2025, nessa virada aqui? Né? Vira aí para mim, irmãos. A pergunta é essa, o que é que vem depois disso aqui? Então, deixa eu dar uma palavra, e talvez as últimas palavras. Né? Irmãos, o sentimento aqui é que, aparentemente, a gente atravessou o nosso Jordão. O nosso Jordão foi atravessado. Você sabe que lá na época do povo de Israel, houve momentos assim, decisivo na trajetória. Né? Lá em Deuteronômio, capítulo 1:8, está escrito assim, olha, Deus falando, olha, eu estou colocando uma terra diante de vocês. Aí Deus diz assim, eu quero que vocês entrem, que vocês possuam a terra que o Senhor jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que daria a sua descendência depois dele. Ou seja, quando a gente está olhando esse texto, nesse exato momento aqui da história, havia apenas um Jordão, no rio, que estava separando aquele povo das conquistas, das promessas que Deus tinha para eles. Então, a Canaã, irmãos, essa terra prometida para nós, tipifica, assim, o ano de 2025, que a gente está pertinho de possuir ele. Possuir. E é isso que Deus está falando para a gente. Tem uma canção, eu acho que a gente vai conseguir cantar ela no final do culto. Ele diz assim, olha, tudo está preparado aqui. A casa, o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui, e agora a gente já é 2, 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti, diz a canção. É a gente vislumbrar aquilo que Deus tem para a gente. A gente analisar tudo que Deus fez, e a gente poder tomar posse aqui de que há uma terra prometida que mana leite e mel, vai tipificar aqui a fidelidade, a bênção, as prosperidades que Deus tem para a gente, quando você responde todas aquelas indagações que a gente fez aqui. Então, assim,
é chegado aqui o momento da gente tomar posse da nossa Canaã. E eu penso que a partir desse ano de 2025 aqui, não é só tomar posse, mas assim, tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser avançada, conquistada. Mas Deus está dizendo assim, possua essa terra aqui. É uma nova etapa que Deus dá para a gente. E eu queria que nessa manhã você pudesse encher o seu coração de fé, de esperança naquilo que Deus pode fazer com a gente. Amém? Esse texto eu quero que você abra. Números, capítulo 33. Abra aí. Números 33. Versículos 51 a 56. Diz assim o texto aqui na minha tradução. Deus falando. Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas, todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra, instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribui a terra por sorteio de acordo com seus clãs. Aos clãs vocês darão uma herança maior e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhes há de ser por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos, espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra que vocês irão morar. Então eu vou fazer de vocês o mesmo que eu planejo fazer com eles. Que palavra forte essa aqui, irmãos. Você tirar da frente todos os empecilhos que é necessário receber a bênção e tomar posse dela. Deus está dizendo, vocês vão tomar posse daquela terra, mas eu quero que vocês tirem tudo de ruim que está lá. Porque se você não fizer isso, ele diz, olha, isso vai se tornar uma farpa nos seus olhos e um espinho nas suas costas. Então, para um pouquinho. Volta às questões que você acabou de responder agora mesmo. O que é que você precisa tirar, eliminar, para que Deus se torne uma realidade, uma posse concreta na tua existência, na sua casa, na sua família, na vida da nossa igreja? Então, o que é que Deus está falando aqui nessa manhã? Jamais se esqueçam de onde eu tirei vocês. Dá uma olhadinha no seu passado. Considerem e se lembrem de toda a trajetória, de todo o preço que você está pagando para essas coisas acontecerem. Obedeçam aos mandamentos e à direção do Espírito Santo. Lembrem-se e tome posse das promessas do Senhor. Conquiste o terreno que o Senhor está entregando nas suas mãos. É para a gente fazer isso, irmãos. Avancem em direção dos alvos, dos propósitos, objetivo da sua igreja. E depois você adora e bendiz o Senhor, que é o único Deus da nossa vida. Amém? Esse é o convite para a gente. Então, deixa eu encerrando aqui a minha fala. Essa frase aqui, vira para mim. Olha, dá uma olhada nisso aqui. O ano não vai ser novo se você for o mesmo. Então, olhando isso aqui, vai perguntando aí, o que precisa ser mudado na sua vida? Nesse balanço, na trajetória que você está, eventualmente, agora projetando para esse ano todo. O que precisa ser eliminado, irmãos? A procrastinação. Você já olhou sobre a dificuldade da procrastinação na tua vida, na sua casa, na família, no trabalho? Você precisa trabalhar isso. Então, nesse momento, olhando para isso, se eu quero algo novo do Senhor, a tomar posse dessa terra, Ele está dizendo, elimine essas farpas. É isso que Ele está dizendo aqui, não é? O que precisa ser mudado? O compromisso que você tem com tudo, com a sua causa, com o Senhor, com a sua igreja. Como é que está o seu compromisso? Né?
Que valor você tem dado a isso? Qual é o prazer que você tem de estar na casa do Senhor? Como tem sido a sua integração com o corpo? Você vem aqui domingo, celebra, vai embora, só vai lembrar da igreja no outro domingo. Lembre-se que há uns grupos pequenos de integração, de cuidado. Você faz parte disso, irmão? Você tem comunhão efetiva com a sua igreja? Ou você vem aqui de manhã, à noite, cumpre uma tabela, vai embora? É isso aqui que Deus está falando. Então nós estamos pedindo para o Senhor assim, transforma a nossa vida, dá uma nova direção. Eu não quero ser o mesmo. Há uma canção que a gente canta, eu jamais serei o mesmo, né? É isso. E Deus está convidando você para isso. Então vamos parar um pouquinho aqui. O que você precisa mudar na sua vida? Dá uma pensadinha. Aproveita essa manhã para afirmar os seus propósitos com Deus, né? Você sabe que você tem que sair desse caminho, vir para esse, mas você permanece aqui e você vem pagando um alto preço, continuamente, percebe? Aquela crise da Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, sofredora, sei lá o que você está sofrendo. E Deus te convida essa manhã para você quebrar o jugo, né? De você ter uma vida abençoada, diferenciada. Amém? Então, essa aqui é a palavra para o seu coração essa manhã, de pensar nessa introspecção e pensar para Deus isso. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero ser diferente. Então, muda. Eu dou liberdade ao teu Espírito Santo para nessa virada transtornar e mudar todas as coisas na minha vida, na minha visão de vida, percebe? Nos meus conceitos. A palavra diz que Deus traz uma vida e uma vida abundante para a gente. É isso, Senhor, eu quero viver essa vida abundante. Então, para viver a vida abundante, irmãos, Deus está dizendo, elimine as farpas, os espinhos que você tem carregado nas suas costas. E aí você vai vendo tudo isso que é farpa e que precisa rapidamente ser retirado da nossa vida, para a gente tomar posse disso aqui. Ok, eu vou fechar a minha palavra direcionando agora para a nossa igreja, tá? Vai ser bem rapidinho, pode ficar tranquilo, que vai dar tempo da gente comer o frango, o macarrão, lá no horário certo, tá bom? Deixa eu trazer essa informação, na verdade, assim, um trazer de volta da nossa visão do que somos como igreja, né? Coloca aí para mim, irmão, vira aí. Você vai se lembrar que nós trabalhamos muito essa questão com a igreja nesse tempo, né? A visão, é a estrutura, é o alvo, é a direção para onde a sua igreja caminha. Então nós pensamos assim, num elo lá fora tem a comunidade, os bairros que estão aí ao nosso derredor. A gente precisa alcançar essa comunidade. Por isso que há um ministério chamado Missões, Evangelismo, que precisa ser despertado, encontrado um caminho para ir em encontro a essa comunidade. Quando essa comunidade vem para a igreja, irmãos, ele entra naquela porta para dentro, eles ainda é uma multidão, eles não fazem parte ainda do núcleo da igreja, não é? Aqui entra um processo de adoração a Deus, que você vai despertá-lo para ser um discípulo de Jesus, percebe? E a gente vai trabalhando nessas áreas, até que essa multidão se torne de fato uma congregação, ele vem fazer parte aqui. E quando ele faz parte, a gente precisa definitivamente dar uma resposta para eles do que é o corpo de Cristo, a família de Deus. E eles são integrados nos nossos pequenos grupos. E se você não faz parte de um pequeno grupo, sendo membro do corpo, você está desconectado com a comunhão da sua igreja. Porque Deus deseja isso. E nós vamos trabalhar efetivamente, temos trabalhado nisso, na comunhão, né? A família de Deus, os pequenos grupos, e eles começam a ser integrados. E da congregação, essas pessoas serão comprometidos com a igreja, com a causa. Eu tenho aqui alguns exemplos disso, irmãos, famílias, né, que vieram de fora, foram alcançados, se integraram e hoje estão já no núcleo
comprometidos agora. Há um discipulado que estão sendo comprometidos. O que você está recebendo nessas manhãs últimas aqui é isso. É um discipulado para você começar a viver a vida que Deus quer da sua existência, percebe? Até que a gente possa chegar ali no núcleo. Quando a gente chega no núcleo, aí todos estão envolvidos em qualquer um desses ministérios da igreja, dos departamentos, nas atividades. Você está no núcleo. Você está vivendo a vida da sua igreja. Então, em cima dessa visão aqui, é que a gente montou a estrutura da nossa igreja. Eu estou só recapitulando o que nós tratamos e decidimos juntos, né? Vira para mim. Então, a sua igreja hoje, ela tem essa estrutura aqui, né? Como é que são as decisões da sua igreja? Da CIB. A CIB, ela tem a sua Assembleia Geral, que é o encontro máximo da igreja, que muda todas as coisas, se necessário, ratifica, né? Mas enquanto essas assembleias não acontecem, que são 2 vezes no ano, semestralmente, nós temos aqui o nosso conselho gestor, que é composto da diretoria estatutária, do conselho fiscal e também dos líderes de cada ministério que você está vendo ali. Evangelismo, adoração, comunhão, discipulado. São 15 membros. Esses 15 membros fazem parte do conselho gestor. Eles se reúnem bimestralmente, decidem, aprovam, confere, audita. Eles estão fazendo a gestão da igreja, né? E quando, 2 vezes por ano, em março e em setembro, a gente comparece diante da igreja e a gente vai explicar à igreja as decisões tomadas, a vida da igreja, e a igreja pode, nessa assembleia, alterar, ratificar, aprovar, e assim que nós funcionamos como igreja. Mas eu chamo a sua atenção para esse lado de cá, os ministérios da sua igreja. Nesse tempo, irmãos, até pela realidade nossa, alguns ministérios estão funcionando plenamente. Alguns outros ali, a gente ainda precisa encontrar o caminho, né? Para onde a gente quer chegar, o que a gente vai fazer. Nós estamos numa descoberta nesse sentido, de direcionar e de projetar. O ministério do evangelismo, a gente ainda tem que encontrar essa chave, ainda que os pequenos grupos já respondem também isso, não é? A adoração da igreja está caminhando, a comunhão, o discipulado, ele vai começar agora a acontecer com a sua vida, com a sua pastinha azul, percebe? Isso se você se coloca diante do Senhor, não é? E o serviço é mesmo o cuidado da igreja, né? De parte técnica e etc., a estrutura da igreja. Então, isso aqui é a sua igreja, mais ou menos isso aqui. E nós estamos agora, então, e falo agora, nós estamos, porque você sabe, isso é realidade, nós estamos tratando agora, nesse período, de uma transição pastoral. Então, eu louvo a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Porque isso que eu estou dizendo aos irmãos é uma visão idêntica que eu tratei com o pastor Ulisses. A mente do pastor Ulisses, ela está caminhando nessa visão que eu estou dizendo aos irmãos. E eu queria tranquilizá-los nisso. Por isso que nós já estamos sendo ousados aqui em trazer a projeção para 2025, que a gente já pregou aqui num desses domingos. Vira para mim. Olha, nós vamos trabalhar isso aqui. Não está aí, não? Tem certeza? Não tem um slide aí? 2025? Se não, você procura no sermão qualquer aí. Mas estava aí o danado, hein? Né? A nossa projeção. Eu mais um. Na verdade, nós vamos colocar um banner ali, para marcar o ano de 2025. É nessa postura que a gente está. Eu mais um. Nós estamos aqui pedindo para Deus, Senhor, nós queremos multiplicar. Por isso que a gente está pensando que 1 mais 1 é quanto? 200. E por que eu estou falando 200? Eu estou com o rol de membros da igreja hoje, irmãos. São 98 membros hoje. Mas dia 26, último domingo, nós vamos batizar 2 pessoas, o Reginaldo e a Leia, do Nardim. Nós vamos fazer 100. Então, eu vou ter a alegria de trazer 100, redondinho, né? E a gente está pedindo, Senhor, dá 1 para cada um, que a gente vai chegar nos 200 aqui.
Então, pensa você, nós estamos nessa caminhada aqui, nessa busca. Eu mais um. Isso, esse aí mesmo. Né? Onde é que você achou isso? Estava aí. Ainda que não está muito legal a foto aqui, mas é isso. Né? É isso. Eu mais um. Isso aqui vai ser a nossa temática, a nossa caminhada para 25. Estou falando nossa porque há uma identificação pastoral, de visão, de missão a ser cumprida. Por isso a pastinha azul. Né? E falar em pastinha azul, eu vou dar 5 minutinhos para a Beth dar um testemunho do que pode significar essa pastinha azul na sua vida. Tá? Bom dia, irmãos. Deus vai me perguntar, e aí, filha, o que você fez com a pastinha azul? Aí eu vou dizer para ele, assim, com o maior orgulho, olha, Deus, eu usei muito essa pastinha azul. Irmãos, brincadeiras à parte, a minha primeira experiência com a pastinha azul ainda era antiga, com 8 lições, né? Eu dei o estudo para a Gabriela, todo mundo conhece que é a Gabriela do Caíque. Ela estava grávida na época, ela não podia frequentar a sala de discipulado, né? Então, eu dei o estudo para ela online, né? Os 8 estudos. Ela se batizou, está aí atuante, né? Na época, ela estava grávida. A Olívia nasceu, deu o maior show aqui, coisa mais linda, né? Domingo passado aqui a gente viu ela lá toda fazendo a coreografia. Bênção de Deus. Segunda experiência foi a Leia do Nardim, né? Eu dei também para ela o estudo, os 8 encontros online, e, para a glória de Deus, ela vai batizar. Amém, igreja? Ela vai ser membro da CIB. Terceira experiência, eu fui na nutricionista em Araçatuba, fui lá me consultar, né? E, de repente, a nutricionista abre o coração. A minha consulta já foi para lá, deixou para lá, né? Ela abriu o coração, começou a compartilhar os conflitos dela. Nasceu numa igreja evangélica, o avô, pastor, o pai evangélico, família grande e muitos conflitos. Ela, Beth, eu acho muito difícil essa questão, eu não entendo, há muitas dúvidas. Ouvi bastante ela, falei, bom, na segunda, no retorno, né, eu vou fazer minha consulta, vou perguntar para ela tudo o que eu queria perguntar na consulta, que eu não consegui. Graças a Deus, fui bênção na vida dela naquele primeiro momento. Na segunda vez que eu voltei, mais uma vez, a nutricionista abre o coração dela para mim, continua, né, a história que ela tinha começado lá na primeira consulta. E pude ouvir ela ali. E eu falei para ela, escuta, você sabe o que Deus deseja da sua vida? Você já fez algum discipulado? Você conhece o plano da salvação? Não. Você gostaria de fazer o estudo da pastinha azul? Sim, gostaria. Voltei lá em outro momento, entreguei a pastinha para ela e fiz também o estudo com ela online. Os 8 encontros, né? E depois ela falou para mim assim, nossa, Beth, jamais eu imaginaria que um dia eu poderia batizar, que um dia eu poderia fazer participar da ceia do Senhor, né? Eu falei, pois é, o evangelho é simples, é isso aqui. Ela falou que o que ela recebeu da família era impossível, né? Ela achava que nunca ela iria conseguir fazer parte, batizar e fazer parte, a participar da ceia, né? E orientei ela a estar buscando uma igreja lá em Araçatuba, né? Outra situação, em Araçatuba eu estava 6 meses, mais ou menos, no salão, fazendo cabelo, e lá tinha uma cliente conversando com a cabeleireira, e começou a conversar sobre igreja. Nossa, eu gostaria tanto de participar de uma igreja, mas eu não sei, as igrejas estão tudo muito complicado. Meus filhos participam daquela igreja lá, onde o pastor tem um guarda
como fala? Guarda-costa, né? E eu não concordo com muitas coisas que acontecem lá, e eu não sei, eu queria tanto. Aí eu parei, né? Elas estavam conversando, aí eu perguntei para ela, você sabe sobre o plano da salvação? Você sabe o que Jesus deseja da sua vida? Não, conta mais, conta para mim, eu quero saber. Rapidamente, eu contei para ela ali o que Jesus deseja, né, da vida dela, o que Jesus, sobre o plano da salvação, e peguei o contato dela, e voltando agora para Araçatuba, vou direcionar ela, orientar, né, procurar uma igreja com os princípios bíblicos, e vou dar o estudo para ela também. Outra situação, tem uma outra a colega também, nasceu num lar evangélico, foi batizada, os pais são crentes, mas também está perdida. Ofereci também um estudo para ela, ela aceitou, diz que fez um discipulado na época, incompleto, vou dar o estudo para ela também. E, por último, a minha instrutora da academia, ela diz que já frequentou algumas igrejas, mas tem muitas dúvidas, dúvidas, né, sobre onde, o que, onde frequentar e como que é, né? Aí eu falei para ela, você aceita, né, o estudo? Aceito. Vou iniciar. Agora, voltando para Araçatuba, aí vou fazer o estudo com ela, ela estando aqui. E da Nutri, eu estando aqui, fiz com ela lá em Araçatuba. Então, vê a facilidade do online. Você tem uma vizinha no bairro? Faz online. Irmãos, dá muito certo. Então, eu percebo, assim, com essa experiência, o quanto as pessoas, que o pastor tem falado aqui, do tipo A, pessoas abertas para o Evangelho. E pessoas que dizem que conhecem o Evangelho, mas não têm noção do que realmente Deus deseja, do plano da salvação, né, para essa pessoa. Então, basta você abrir a boca e dizer e oferecer Jesus para eles. Eles estão só esperando você fazer isso. E eu estou, assim, muito feliz, porque nesse tempo eu tenho falado com Deus. Deus, já estou aí, né, caminhando na casa dos 60. Senhor, não tenho muito, né, vigor ainda e tal, mas o que eu mais quero é ser instrumento nas tuas mãos, a ser usada pelo Senhor para evangelizar aqueles que precisam e querem Jesus. E que você possa também fazer isso, né, pedir para que Deus esteja usando a sua vida, que Ele capacita. Em nome de Jesus, não tenha dúvida disso. Amém, igreja? Amém. Põe lá para mim, consegue? Amém, irmãos? É isso. O desafio nosso tem sido isso, né? Senhor, dá uma alma para mim, né? Que eu tenha o prazer, a alegria de levar alguém para o céu junto comigo. Então, é isso, irmãos. O desafio que o Espírito Santo está fazendo na vida da nossa igreja é isso. E a projeção para o ano é isso. E eu queria que você pudesse ser tocado pelo Espírito Santo para esse sentido. Não sei como. Deus, eu sou incapaz, eu não sei. Mas começa. E você vai ver que daqui a pouco você domina isso. E Deus começa a usar. Então, talvez você não vai trazer só um, vai trazer vários para a casa do Senhor. Amém? Esse é o desafio para o ano. Esse balanço aberto hoje é para isso na sua vida. Deus, dá para mim uma alma, quero levar uma alma comigo para o céu. Né? Que o seu desejo seja esse, em nome de Jesus. Amém? Bem, deixa eu fechar aqui bem rapidinho, irmãos. Olha, a gente vai encerrar com um cântico, sim. Vamos ver se a gente consegue. Mas assim, olha, deixa eu dar uma projeção para você a partir agora de janeiro desse ano. Domingo que vem, acho que... você vai colocar aí? Tá, domingo que vem, nós vamos ter aqui um café da manhã, às 9 horas, tá? Então, não perca. 9 horas, das 9 às 9h30, nós vamos ter um café ali da manhã juntos, e depois a gente vem para cá, porque a gente vai ter um café com o pastor Ulisses, tá? A gente vem para dentro do santuário, a gente vai ter aqui uns
15 minutinhos com uma devocional, uma adoração, e depois nós vamos ter um bate-papo bem informal com o pastor Ulisses, com a irmã Isabel. E eu queria que você estivesse presente aqui, né? Anota lá, já passou as festas, né? O ano já começa a se projetar e a gente vai ter esse momento muito bacana, íntimo aí com o pastor, para a gente conversar, conhecer um pouquinho melhor a vida dele. Domingo que vem, às 9 da manhã, café, e depois a gente tem esse bate-papo. O irmão Nardim vai estar coordenando todo esse momento para a gente. Mês de janeiro, o pastor Eli está de férias, e pastor Ulisses, ele vai estar ministrando pelas manhãs e à noite. Então, a gente vai ter um tempo único de poder ter, assim, uma certeza daquilo que a gente vai fazer dia 29 de janeiro, último domingo. A gente vai estar em assembleia e a gente vai definir a vinda do pastor Ulisses para a nossa igreja. Ore por isso, irmãos, né? Depois, se Deus aprovar isso, a gente vai marcar posse, etc. Tá bom? Vamos ficar de pé? A canção diz isso mesmo. Tudo está preparado aqui, Senhor, para a chegada desse ano. A casa está pronta, a casa está pronta. Observa você que Deus já arrumou a casa. O meu coração também, e tu és o único motivo que me faz comprar essa causa aqui. Os filhos já estão chegando, agora a gente é 2, 3, mais pessoas, e olha, termina assim: encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Amém? Declara isso ao Senhor, e se você eventualmente veio pronto para isso, você pode também entregar seu dízimo, sua oferta. Vamos cantar. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os gestos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Vamos declarar: só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo.
tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém. Curva sua fronte, Deus. Na tua santidade, tu nos dá o prazer e a alegria de fazer parte da família do Senhor. E assim nos tornamos santos. Nós queremos vivenciar isso, Deus. Então nós pedimos essa manhã, Espírito Santo do Senhor, capacita a sua igreja, encha o nosso coração de fé, de esperança, daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, Deus. Usa, capacita cada um de nós. Nós queremos sim fazer a nossa igreja relevante diante da sociedade que a gente vive, porque é exatamente isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Então nós vivemos agora na dependência do Senhor, para que o Senhor nos capacite e nos auxilie. Leva teu povo para casa, agradecido por esse tempo de estar aqui, Jesus. E guarda a gente, à noite nós voltamos, porque queremos celebrar o seu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Pode se assentar.